Salmo de número 80. Diz assim, então, o salmista: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estavas entronizado acima dos querubins, mostra teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, despuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e, com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Senhor, mais uma vez queremos clamar ao Senhor que tenhas misericórdia de nós e fales ao nosso coração por causa da tua bondade, por causa da direção do teu Espírito Santo, para que não só hoje, Senhor, mas no decorrer da nossa história, nós possamos, conhecendo ao Senhor, viver de maneira que te agrade. Nós sabemos que somos falhos, somos pequenos, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Viver em comunhão contigo é o ápice da vida de um ser humano nesta terra. Por isso, Senhor, nós clamamos que o Senhor nos dê esta bênção. O Senhor que mandou teu Filho para morrer em nosso lugar, dá-nos a bênção de vivermos proclamando o teu nome por causa da experiência que temos de viver perto do Senhor. Rogamos a tua bênção e o iluminar do teu Espírito para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, na outra semana, nós falamos sobre o Salmo 79 e sobre a oração do aflito. E não sei se você pôde reparar na leitura que fizemos, o Salmo 80, o Salmo seguinte, parece que há uma intensificação desta dor, desta aflição, e por isso, praticamente aqui a gente pode perceber um clamor.
A pergunta é, o que é um clamor? Já que a gente está fazendo uma diferenciação entre clamor e oração. Clamor, segundo o nosso dicionário em português, é um brado alto de súplica, de queixa ou de protesto. Então, claro que na questão do Salmo aqui, Salmo 80, é de súplica. Mas para ilustrar isso, a gente pode pensar, eu queria que você usasse sua imaginação aí para me ajudar nesta ilustração. É como se alguém estivesse segurando numa corda à beira de um precipício, com apenas uma de suas mãos, e ele então acredita que alguém que está próximo dali pode ajudá-lo. E por isso, ele clama. Ou então, como alguém que caiu num fosso de areia movediça, que no Brasil é chamada de areia gulosa, né? Que sabe que quanto mais se mexer, mais rápido afundará. Então, ele percebe que tem alguém ali perto, e ao invés dele ficar se debatendo, ele tem a opção de gritar, de clamar. Então, nos dois casos, dificilmente alguém numa situação tão desesperadora quanto estas, diria assim, ei você, amigo, você pode me ouvir? Não quero te incomodar, mas se você puder, tiver tempo, será que você pode me salvar? Você pode imaginar alguém na beira do precipício, falando assim, ei, ou alguém se vendo afundar, centímetro a centímetro, ele vai dizer, se você tiver um tempinho, você pode me ajudar? Não. Normalmente, a pessoa grita, socorro, socorro. Bom, não sei você, eu gritaria. Então, se você me ouvir gritando, pare tudo, é que eu estou afundando. Porque eu não vou ficar falando baixinho, vou ficar ali no cantinho, apenas confabulando e falando baixo. Vou gritar mesmo. E parece que é essa a ideia aqui deste salmo. Não sei se você reparou, mas há uma progressão na dor. Aqui, à medida que você vai lendo os salmos, no terceiro livro dos salmos, né, que começa lá no Salmo 72, na segunda sessão, começa com dor. E mais do que isso, a partir do Salmo 77, ou seja, Salmo 77, 78 e 79, os três salmos terminam com a ideia de Deus ser o pastor de Israel. Deus cuidando do seu povo como um pastor cuida das suas ovelhas. Nesses três salmos, essa ideia é desenvolvida. Mas no Salmo 80, o salmista começa com essa figura. E no meio do salmo, ele muda a figura. Ele passa a falar sobre a videira. Ele fala do povo agora como uma videira. É muito importante que você perceba essa evolução nessa leitura dos salmos, e no Salmo 80 você consiga perceber isso, porque vai fazer toda a diferença quando você perceber essa mudança, né, da figura. E a grande pergunta é por que ele muda? Por que ele trocou a ilustração? Há nesses salmos, aí uma informação técnica, né, para ajudar a gente a estudá-lo, há nesse salmo 4 parágrafos bem definidos. De 1 a 3, de 4 a 7, de 8 a 13 e de 14 a 19. E em todos eles, menos no terceiro, né, do 8 a 13,
eles terminam com um estribilho, ou com um coro. Restaura-nos. Começa assim, versículo 3, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E versículo 19, restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, ó Deus, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. São marcas que o salmista deixou e provavelmente esse salmo era um salmo para ser cantado em responsivo. Então, talvez um cantor, né, o Samuel, viria aqui na frente e cantaria, que hoje ele colocou para fora aí, ó, o vozeirão, né? E cantaria do versículo 1 ao versículo 2, e a igreja então, ou os outros músicos, outros cantores, cantariam o versículo 3. De 4 a 6, e depois, novamente, o coro entraria. De 8, nós esperaríamos, e acredito que você também estava esperando, que no versículo 13 tivesse também, porque cada estrofe deveria ter esse refrão. Mas não tem. E a pergunta de novo é, por quê? Mas enfim, não tem. E no final, então, com certeza, no final você sairia com a cabeça, gravado na sua cabeça, o clamor a Deus por restauração. E é sobre isso que nós queremos falar, o clamor do aflito, e ver cada um desses parágrafos, tentar entender aqui a evolução que o salmista traz para esse clamor. Versículo 1 a versículo 3, ele fala do clamor do rebanho, ele está usando aí a figura, portanto, do pastor. E ele reconhece que Deus é o pastor do seu povo. É Deus que vai à frente, como um pastor conduzindo as suas ovelhas. E ele vai à frente não só para mostrar o caminho, mas também para protegê-las, guardá-las. E é exatamente essa figura do reconhecimento que o povo tem, e o salmista chama o povo para reconhecer que Deus é quem conduz o seu povo. Deus é o pastor. E todos os outros pastores são apenas figuras, representantes do supremo pastor, que é Yahvé. Ele diz, então, que Deus é o ouvidor. Ou seja, nós devemos, como ovelhas, buscar em Deus, diante das ameaças que sofremos, como as ovelhas fazem, né? Quando estão ameaçadas por lobos ou por qualquer outro tipo de animal, elas balem. Elas não têm outro recurso. A única coisa que elas podem fazer é balir. E o salmista traz essa figura ainda. Essas ovelhas são especificadas aqui. São os filhos de José. Na verdade, a ideia aqui são os filhos de Jacó com Raquel. Quer seja José, quer seja Benjamim. Os irmãos sabem que o José, ele não herdou, porque ele ficou no Egito, ele não herdou. Mas os seus filhos herdaram em seu nome. Então ele herdou, na verdade, de forma dobrada, né? Os seus filhos herdaram em seu nome. E, portanto, tanto Manassés quanto Efraim, que são os filhos de José, são mencionados aqui. E isso é muito importante para você entender o Salmo. O Salmo 79, nós vimos há 15 dias, nós vimos, trazia a ideia de o clamor, na verdade a oração, do povo de Judá, diante de Jerusalém, do cerco, da invasão. Eles estavam
buscando ao Senhor, pedindo livramento, pedindo socorro, mas em Judá. O Salmo 80 é anterior, portanto, ao Salmo 79. Por quê? Porque aqui é a invasão de Israel, as tribos do norte, as 10 tribos e meia, fora Judá e metade da tribo de Benjamim, a outra metade de Benjamim e todas as outras 10 tribos estavam então, seguiram Roboão e se rebelaram, não seguiram, portanto, a linhagem de Salomão, aliás, Roboão não, Jeroboão, seguiram Jeroboão, né? E não seguiram a linhagem de Salomão com seu filho Roboão. Portanto, essa divisão. Então, agora, o Salmo está deixando claro que esse clamor, essa busca, esse grito de socorro é do povo do norte, quando os assírios cercaram. Esse grande balido levantado aqui, neste momento, é exatamente por isso. Suplicando ao Senhor que tenha misericórdia, que venha restaurar, que venha salvar. Então o estribilho deste salmo é exatamente esse, o coro desse salmo canta exatamente isto: restaura-nos, salva-nos, ó Deus. Deus é poderoso, Ele é glorioso. A sua face, o resplendor da sua face é suficiente para derribar todos os inimigos e livrar o seu povo. Qualquer tipo de ameaça. É isso que o salmista declara aqui. E é isso que ele clama. Volta o teu rosto. O brilho do teu rosto vai derrubar os inimigos e vai salvar o teu povo. Ele canta versículo 3, ele canta versículo 7, ele canta versículo 19. A mesma coisa. Versículo 4 a versículo 7, o salmista fala de um clamor com lágrimas. E aí há um desenvolvimento desta dor, né? E pela primeira vez aqui no Salmo 80, versículo 4, é colocado o nome do Deus da aliança, o nome mais íntimo de Deus, Senhor, Javé, que em português mal traduzido é Jeová. Então, ele está dizendo, o Senhor fez uma aliança com o teu povo. O Senhor disse que seria o nosso pastor se nós fôssemos suas ovelhas. O que nós clamamos agora, ó pastor, ó Yahvé, é que o Senhor venha nos livrar. O Senhor é o Deus da aliança. Faz cumprir a aliança em nós. Faz isso, Senhor. E o nome associado com Yahvé, aí, é Deus dos exércitos. Elohim dos exércitos. Ou o Deus poderoso nas batalhas. Então o salmista está dizendo, o Senhor fez um pacto e o Senhor é o general, que pode derrubar todos os inimigos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos livrar. Mas ele percebe algo importantíssimo. Ele diz que a situação pela qual eles estão passando é por causa da indignação de Deus para com o seu povo. Ou seja, não é a força do inimigo que fez Israel cair. E sim Deus ter permitido que Israel caísse nas mãos dos seus inimigos. Então eles clamavam, e é como se Deus não respondesse às suas orações. É isso que o salmista está dizendo, o Senhor parou de ouvir-nos. O Senhor está indignado com a gente.
Mas interessantemente, diferente lá do Salmo 79, não diz qual é o pecado. Por que Deus fez isso? O salmista não toca nesse assunto. No salmo inteiro, ele não toca nesse assunto. Mas ele sabe que isso é fruto da indignação, da ira de Deus contra o seu povo. E, consequentemente, choro e lágrimas. A aflição de quem aguarda o livramento e esse livramento não vem. Que aguarda uma resposta, ora, busca a Deus e aguarda essa resposta e só encontra silêncio. Isso vai angustiando e afligindo, e os inimigos chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto. O salmista afirma que os inimigos aqui estão brigando entre si para poder atacar Israel. Está tão fácil invadir Israel, e eles perceberam que Deus não está respondendo às orações, então eles criam até uma briga, quem vai primeiro? Não, deixa eu ir primeiro, eu. E eles começam a brigar entre eles para virem atacar Israel. Eles zombam de Israel. E a aflição, a dor, a angústia só pode ser traduzida em lágrimas, em choro. Não tem jeito. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você já passou por situações assim, em que você não tem mais o que dizer. Você pediu ao Senhor, e não consegue ver uma resposta de Deus. E aí chega um momento em que você está na presença de Deus, mas você já não sabe mais o que dizer. Eu acredito que todos nós somos assim, quando nós vamos orar, no começo da nossa aflição, no começo da nossa provação, nós idealizamos uma argumentação diante do Senhor. Nós dizemos algo do tipo: Senhor, eu sou seu servo, filho da tua serva, sou a terceira, quarta geração de homem ou de mulher que serve ao Senhor. Eu sou fiel, eu sou pontual. Você começa a descrever todas as suas qualificações diante do Senhor. Agora eu estou passando por esse momento, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame graça e me livre. Se nada acontecer, uma semana depois, você vai dizer, todo dia você está orando isso, né? Você não vai esperar uma semana para fazer a segunda oração. Mas todo dia você pedindo isso, mas no segundo vez você fala: Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador. Você já começa a baixar a bola, né? Eu sou pecador, eu sei que eu não mereço nada do Senhor, mas eu peço o teu livramento. E vai orando. Passa um mês. Você: Senhor, só a tua misericórdia. Eu estou aqui prostrado. Se passar de 2 meses, você já está no chão, chorando. Ai, Senhor, tem misericórdia. Porque você não tem mais argumento. Não é? A gente começa muito polido, a gente começa muito altivo, mas vai quebrando a gente, vai quebrando. E chega um momento, pode acontecer, de nem choro você ter mais. Você só vai para a presença do Senhor e fica caladinho ali. O Senhor sabe. Porque não tem mais. O salmista está mostrando que há toda uma dor envolvida aqui. Os inimigos chegando. Talvez para nós brasileiros a gente não tenha muito isso concreto, né? A gente não tenha vivido guerra. Acho que nenhum de nós aqui serviu no exército no momento de uma guerra.
mas é assustador. Meu pai serviu na guerra. E eles foram atacados, o pelotão dele foi atacado numa tarde, quase no escurecer, e as pessoas estavam correndo em direção a eles com facões, eles não tinham armas, né? E o exército aqui brasileiro atirando, e eles vindo para cima e atirando, e alguns dos brasileiros foram atingidos pelos facões. Você imagina o desespero, você vendo a pessoa vindo na sua direção, e você atirando, e ela vindo, e outro vindo, e outro vindo, e você... Eu fico imaginando essa guerra lá na Ucrânia, agora guerra por drone, o cara nem tem a coragem de ir lá e tirar um tiro. Ele fica tomando Coca-Cola e dirigindo um drone que você nem percebe, talvez seja até melhor, né, você não perceber, e quando você perceber, você já está morto, né? Mas é uma coisa assim, sua casa destruída, seu bairro destruído, você não sabe quando vai voltar. A gente não tem essa noção. O máximo que acontece conosco aqui, que possa assemelhar, é uma enchente. Que leva tudo, derruba tudo, até mata algumas pessoas, né? É o máximo que a gente tem aqui. Talvez aí um arrastão que passe na sua rua e invada a sua casa e tal, mas não é a mesma coisa. Mas o salmista está clamando aqui, ele está desesperado, pedindo ao Senhor, porque ele percebe a dor que ele passa e que o povo passa quando a guerra chega, quando os inimigos o cercam, quando a única coisa que eles têm para se alimentar é o choro, para beber são as lágrimas. Versículo 8 a versículo 13, é o terceiro parágrafo, ele vai mudar então, exatamente aqui, há uma mudança na figura. Até agora era o pastor, suas ovelhas, mas a partir de agora surge uma nova figura, que é a figura da videira. Israel, e na verdade aqui ele não está fazendo uma diferença entre Israel e Judá. Ele está usando, a videira era o símbolo das duas. Tanto Judá quanto Israel são chamadas de videira do Senhor. Ou seja, de rebanho passou a ser videira. E claro que a ênfase vai ser na parte de Israel. E ele vai fazer todo um apanhado histórico. Tá? A partir daí, ele vai fazer todo um apanhado histórico. A saída do povo lá do Egito, que ele diz que essa videira foi tirada lá do Egito e trazida para cá desde o Egito. Lembrando que foi Deus quem trouxe a videira do Egito. Fala da conquista do povo, né, melhor, conquista da terra, que foi Deus quem arou a terra, preparando-a para que o povo pudesse, para que essa videira fosse plantada, expulsando então os povos que lá moravam, para dar essa terra para a sua videira. O assentamento é também lembrado aqui. A terra foi repartida pelas tribos, pelas 12 tribos de Israel, por ordem de Deus. A expansão, através dos reis Davi e Salomão, toda a terra prometida foi plenamente ocupada. Deus agiu através deles. A extensão também é marcado aqui. Deus havia prometido e fez cumprir através dos reis a promessa de que desde o grande mar até o grande rio Eufrates, esse fosse o termo de Israel. Deuteronômio 11, 24 e 1 de Reis 4, 21 fala desta extensão e foi alcançada, e o salmista lembra isso aqui. Ou seja, ele está trazendo à memória o que Deus já fez. Israel só existiu porque Deus tirou do Egito. Ela só habitou ali porque Deus a plantou lá. Ela é a videira de Deus.
Mas também o salmista fala dessa situação caótica. Deus, depois de fazer tudo isso, nesse momento histórico, tirou as cercas da sua videira. E isso a deixou desprotegida. Qualquer pessoa podia entrar lá e pegar das suas uvas. No Brasil a gente não tem esse costume de videira, né? Acho que pouca gente, acho que só o Otto que é aqui que tem videira em casa, né? Acho que nenhum de nós tem. Mas vamos pensar em outra fruta então, para você entender o que ele está dizendo. Imagina só uma goiabeira. Não, eu vou trocar porque goiabeira normalmente tem bicho. Então eu não quero. Eu tenho essa memória afetiva ruim. Então vamos mudar. Uma laranjeira, tá? Uma mexeriqueira, alguma coisa assim. E você está lá plantada no seu quintal e as pessoas não pegam da sua mexerica madurinha ali. Por quê? Porque você tem um muro. Porque no dia que você tirar o muro, deixar desprotegido ali, está passando alguém com fome às vezes, né? Com fome, tal, dá uma olhada, vai pegar, vai se alimentar dali. Às vezes nem está com fome, mas o que o impede de entrar? É isso que o salmista está dizendo. O Senhor fez tudo isso, trouxe do Egito, plantou, arou a terra, preparou tudo, guardou, ela espalhou rama, subiu nos cedros, ela fez um grande varal, né? Assim, ficou maravilhosa, e os montes foram cobertos por ela, foi tudo bem. E agora o Senhor tirou as cercas. Os inimigos vão pegar. E na verdade ele diz que já vieram, estão vindo, né? Ele chama aqui esses ímpios de javalis e de outros animais, que você sabe que para o judeu o porco é um animal imundo, né? Então, quando ele chama os outros povos de javalis, ele está dizendo que além de ser imundo, ele é selvagem. E ele vem e devasta tudo. E eles estão entrando e estão devastando tudo. É uma situação lamentável, caótica, de dor, de sofrimento. Por que, Senhor? É desesperador. Gente com tanto potencial perdida. O que fazer? Como uma videira pode se livrar de um porco? Você tem ideia? Não tem jeito. Se o porco quiser, e puder, né? Se ele conseguir chegar, ele vai destruir. Vai comer tudo. As ramas, os galhos, tudo. As frutas, tudo. Vai matar a videira. Por isso, o versículo 14 a 19 é o grande clamor por socorro. Volta-te. É como se Deus tivesse dado as costas para Israel. Mas é claro, se você, e o salmista certamente leu Gênesis, Deus não vira o rosto. Ele diz, olha do céu e vê. É como se ele estivesse dizendo, o Senhor não está vendo isso. O Senhor virou o rosto para não ver. Ele clama, visita, Senhor. E normalmente esse termo, a visita de Deus, é uma visita de juízo, mas não neste salmo. Neste salmo, a visita de Deus é uma visita de livramento. O salmista,
Ele está clamando, volta-te, vê, visita, protege. Protege aquilo que é do Senhor. A videira é tua. Afinal de contas, o Senhor é o agricultor. Nós somos apenas a videira. E é exatamente nesse ponto que é levantado a esperança de Israel. Vejam que situação interessante, né? A videira está, ele diz, a videira está queimada, a videira está cortada, praticamente sem vida. Ela, na verdade, para alguns ela já estava morrendo, porque não tinha o que fazer, não tinha como se proteger. E aí, versículo 17, presta atenção no versículo 17. Obrigado. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra. E aqui eu tenho que parar um pouquinho, eu lamento ter que fazer isso, mas eu preciso fazer para você entender o que o salmista está propondo. A palavra traduzida aqui para povo é, na verdade, a palavra que deveria ser traduzida para homem. O termo usado lá no original hebraico é homem. Mas provavelmente o tradutor, aqui dentro da narrativa do Salmo, ele entendeu que esse homem aqui se refere a Israel. Então, para a gente entender em português, seria o povo de Israel como se fosse um único homem. Todo mundo como se fosse um único homem, que seria aquele honrado por Deus. Mas o Novo Testamento nos diz e nos ensina que este homem aqui não é Israel. O salmista está falando da esperança dada à videira, que é em Jesus Cristo. Este homem da destra de Deus é Jesus, não Israel. Por isso, na continuidade do versículo 17, diz assim: sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E você sabe muito bem, quando você lê os evangelhos, que esse é o termo que Jesus, nosso Redentor, sempre usa para falar de si mesmo, o Filho do Homem. Quando vier o Filho do Homem, fará isso, fará aquilo. Quando o Filho do Homem for levantado no madeiro, e ele sempre se refere a esse Filho do Homem sobre sua própria pessoa. Portanto, o salmista, usado pelo Espírito Santo, diante de uma situação tão caótica, tão triste, tão desesperadora, ele levanta os olhos para falar do Redentor. A esperança, o único que pode livrar a videira de ser devastada, é Jesus. Somente em Jesus o povo alcança verdadeiro socorro, verdadeiro livramento, verdadeira vida. A videira está cortada, a videira está queimada, mas se você mantiver a esperança em Jesus, há um renovo, há uma restauração. E é exatamente isso que é prometido aqui. Viver com Deus, versículo 18, é exatamente isso. Se o Senhor levantar este homem, que é a tua honra, né? A ideia da destra aqui, da mão da honra, a mão prestativa, a mão que organiza, e é preciso que você sempre se lembre disso. Nos povos antigos, até pouco tempo atrás aqui no Brasil, era deselegante, era visto com maus olhos se você desse ou recebesse alguma coisa com a mão esquerda.
mesmo os canhotos, né? Mesmo os ambidestros, mesmo aqueles que usam as duas mãos para fazer as coisas, sempre que ele fosse dar alguma coisa para alguém, ele deveria passar para a mão direita e dar. No Oriente Antigo, por uma questão de higiene, eles faziam todas as coisas boas, todas as coisas honrosas, todas as coisas dignas eram feitas com a mão direita, e tudo aquilo que fosse desonroso ou de alguma forma desagradável, eles fariam com a mão esquerda. Meu cunhado foi prestar um serviço lá no Egito, há uns 10, talvez mais anos atrás. Ele foi lá no Egito, e no Egito, diferentemente aqui do Brasil, no Brasil as meninas vão para o banheiro, né? Aquela caravana de menina para o banheiro, né? Elas vão de mãos dadas, sem problemas. Ninguém está pensando que são algum tipo de homossexualidade, não. É porque são amigas, querida e tal, e vão para o banheiro, ou vão para a escola, vão para qualquer lugar assim. Lá no Egito, isso é proibido. São os homens que fazem isso. Eles não vão no banheiro juntos, tá? Mas eu estou falando, saem na rua, no banheiro ele não fala nada não, ele falou da rua. Os homens saem com as mãos dadas. Mas diferentemente do que a gente faz aqui, para nós não ter esse problema, você dá a mão sua direita, o outro dá a mão esquerda, sem problemas. Lá não. Lá um dá a mão direita e o outro dá a mão direita também. Nunca dá a mão esquerda. Essa ideia oriental que está sendo trazida aqui, o homem da destra é o homem honrado, o homem que foi honrado por Deus, e não foi Israel. Esse filho do homem aqui é Jesus. Por isso o versículo 18, então, traz para a gente a promessa. Veja só o que o salmista diz: se o Senhor fizer isso, se o Senhor levantar este homem, se ele trouxer a esperança, nós não vamos nos apartar do Senhor. Nós estaremos na sua companhia para sempre. Nós vamos nos apegar ao Senhor para sempre. Nós vamos buscar ao Senhor independência total diante do Senhor. E é exatamente esse tipo de relacionamento que Jesus trouxe para o seu povo. Um relacionamento no qual nós vivemos para Ele. Por causa dele. Menos do que isso é não aproveitar da bênção da salvação. Este salmo é um salmo de lamento que nos ensina, à medida em que nós nos relacionamos mais intimamente com Deus, mesmo que passemos por aflições grandes, longas, ou até mesmo pequenas aflições, nós devemos manter a esperança naquele que pode, com sua glória, poder, majestade, mudar a nossa sorte. O estribilho do salmo, não sei se vai ser possível colocar, versículo 3, depois versículo 7, depois versículo 19. O estribilho do salmo clama por restauração, clama por salvação, mas não sei se você reparou, há uma evolução na intimidade com Deus. Vejam o que aparece aí. Restaura-nos, Deus. E a palavra usada aqui para Deus é Elohim. Ó Altíssimo, restaura-nos. Versículo 7. Restaura-nos, Elohim dos exércitos. Deus dos exércitos. Mas depois de ter apresentado a esperança de Israel, versículo 19, restaura-nos,
Yahvé, Elohim dos exércitos. O pacto, o Deus do pacto, de novo, depois de dizer, eu sou do Senhor, eu vivo para o Senhor, o pacto está refeito, quero viver esse pacto para sempre. O Senhor continua sendo o meu pastor, o Senhor é o meu agricultor, eu sou a ovelha, eu sou a videira, e o Senhor toma conta de mim. E eu quero viver isso intensamente. Mesmo que eu tenha que passar por aflições para aprender a depender do Senhor. Mesmo que eu tenha que sofrer neste mundo, para me desapegar das coisas deste mundo, para viver para o Senhor, eu quero. Eu quero. Restaura-me. Salva-me. Muitos têm clamado a um Deus que eles ouvem falar na televisão. Tem buscado como uma fórmula mágica, utilizada e depois descartada. Tem procurado simplesmente para que tapar uma situação desagradável. Mas quem faz assim, que enxerga Deus apenas como um instrumento, como alguém contado, até mesmo pela Bíblia, mas longe do coração, sem entrega, sem vida, não aproveita aquilo que Deus preparou para nós. A proposta de olhar para Jesus e ver nele a esperança da minha vida, a única esperança que eu tenho, é uma proposta de vida. De alguém que está à beira do precipício, que não tem mais o que fazer, senão clamar. De alguém que está se afundando e não tem mais o que fazer senão gritar. Quando você não tem mais nada, seus recursos, sua sabedoria, suas forças, seu dinheiro, seu prestígio não lhe valem nada. Você só tem uma solução: entregar sua vida para Jesus. Quem entrega a vida para Jesus nunca cai do precipício. Quem entrega a sua vida para Jesus nunca se afunda na areia movediça. Porque Ele vem sempre para resgatar, para viver com Ele, para sempre. O salmista tem uma proposta para nós. É Jesus, o Salvador. Eu quero terminar com essa mesma proposta. Jesus hoje está aqui, propondo vida para você. Talvez você tenha chegado nesse ponto. Tentou tudo. E o seu coração está vazio. Às vezes a gente pensa que porque a gente não tem dinheiro, ou que a gente está passando por uma situação de perdeu alguém, ou qualquer coisa gravíssima, que
está derrubando a gente, e às vezes não. O vazio do nosso coração pode ser exatamente porque a gente tem. Mesmo assim, tendo, há um buraco na nossa alma que nada preenche. A proposta: deixa Jesus encher o teu coração, para que você experimente vida abundante e plena. E para isso eu queria orar com você. O salmista gritou por socorro. Nós não vamos gritar, mas é como se gritássemos para Jesus nos salvar. Oremos ao Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o profundo da alma de cada um de nós. E por mais que nós tentemos maquiar e aparentar que as coisas estão bem, sob controle, para que ninguém possa ver o vazio da nossa alma, a angústia do nosso ser, o Senhor sabe. E nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe para ouvir do teu Evangelho, que aponta a direção da salvação, do alívio, do preenchimento desse vazio que é Cristo Jesus. Mas nós suplicamos agora por tua graça, porque nós não temos nada para te oferecer. Nós também, Senhor, estamos quebrados, estamos queimados, estamos destruídos, à mercê de tantas situações que podem nos acontecer, que nós não temos nada para barganhar com o Senhor. O nosso pedido, a nossa súplica, o nosso clamor é que o Senhor tenha misericórdia e nos salve. Olha para nós, Senhor, porque se o Senhor não fizer isso, nós estamos perdidos. Mas se o Senhor nos trouxe aqui, se o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir esta mensagem, nós queremos aproveitar esta oportunidade para declarar a nossa pequenez, para declarar a nossa incapacidade e clamar ao Senhor por salvação. Alivia esta dor através de Jesus Cristo. A tua palavra nos ensina que Ele é a esperança e nós queremos ter essa esperança viva em nosso coração. E nós entregamos então a nossa história, a nossa vida diante do teu altar, para viver daqui para frente, para sempre, com o Senhor. É só isso que nós temos e é tudo que nós te oferecemos. A nossa vida, por causa do teu amor por nós. Derrama graça, Senhor, sobre cada coração aqui nessa noite e faz-nos viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.